como conduta de cada cristão no trabalho, mas eu vou pontuar algumas coisas que são muito importantes para nós relembrarmos aqui. Primeiro, nós devemos trabalhar com diligência. Vamos ver dois textos aqui. 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, Provérbios 6, 9 a 11. Olha só o que a Bíblia fala. 2 Tessalonicenses. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Veja bem, qual é o contexto dessa passagem? O apóstolo Paulo tinha ensinado a respeito da volta do Senhor Jesus, que poderia acontecer a qualquer momento, e algumas pessoas tinham entendido o seguinte: já que Jesus vai voltar logo, vamos esperar, vamos ficar aqui, esperando, comendo do pão do outro, né? Vamos aguardar a volta de... Para que trabalhar? Jesus vai voltar, isso daqui não vai ter nenhum sentido. Então, no meio da igreja existiam algumas pessoas que estavam ociosas, e pior, né? Porque não é só a questão do ócio. Quando a pessoa não tem o que fazer, o que ela fica fazendo? Olhando a vida do outro, né? Se intrometendo na vida do outro. É isso que Paulo está falando. Tem uns de vocês aí que não estão fazendo nada e ficam se intrometendo na vida alheia. Nós ordenamos, exortamos no Senhor: trabalhe e coma o seu próprio pão. Vamos ver agora Provérbios, capítulo 6, 9 a 11. Olha só o que a palavra de Deus fala. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando os braços para descansar? A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. Muito bem. Provérbios fala justamente do preguiçoso, daquele que enrola, daquele que está cansado de descansar. Já viu? Né? Então ele cochila, ele dorme, ele faz o mínimo esforço. E a palavra de Deus diz assim: para esse que é preguiçoso, ele não deve esperar receber recompensas. Pelo contrário, o que vai acontecer é que ele vai estar cochilando, e quando ele acordar, ele vai perceber que ele estará na pobreza, na miséria. Ele vai dizer: o que aconteceu? O que aconteceu é que o cachimbo caiu, né? Cochilou, caiu o cachimbo. Preguiça, pobreza, uma relação direta. Agora eu quero só fazer um parênteses aqui, tá? A gente tem que abrir algumas exceções aqui, né? Então, para quem está aposentado, por favor, não fique preocupado com essa palavra, tá bom? Também existe um olhar diferente para as mulheres que são donas de casa, que também nós temos uma visão equivocada, né? Não é porque elas não trabalham fora, é que elas não trabalham. Isso. Então, a própria palavra de Deus não proíbe as mulheres de trabalharem fora, mas a palavra de Deus exalta aquelas mulheres que, por causa do cuidado
com a família e a criação dos filhos se dedicam a essa tarefa, tá bom? Tudo bem? Ninguém vai perder o sono, né? Ninguém vai começar, depois dos 85 anos, procurar emprego, por favor. Não, pode também, tá? Eu conheci uma missionária em Araçatuba, e ela já tinha os seus 90 anos e sempre dedicada à obra do Senhor, aos trabalhos da igreja, ensinava ainda no seminário bíblico lá, e ela dizia assim, né, que a aposentadoria no trabalho do Senhor era um palavrão, que ela queria servir a Deus até o último dia de fôlego de vida. E foi assim que aconteceu. Ela serviu a Deus até o dia que, durante a noite, dormindo, Deus a recolheu para si. Muito bem, continuemos aqui. Então, primeira coisa, nós devemos trabalhar com diligência, tá bom? Segundo, nós devemos trabalhar com honestidade. Vamos ver aqui uns textos aqui que falam sobre essas verdades. Olha lá, primeiro Provérbios 13, 11. Olha só o que a Bíblia diz. O dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Salmos 112, versículo 5. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz seus negócios. Feliz, bem-aventurado é o homem que conduz com honestidade os seus negócios. Isso daqui é bem simples, né? Acho que isso daqui é claro para o cristão, né? Trabalho, honestidade, negócios, honestidade, o cuidado com a ganância, que muitas vezes oferece alguns atalhos, né? Então, bom, ontem mesmo nós vimos, né, na história aqui do filme do Currículo Oculto, uma tentação, né? Uma pessoa que está desempregada recebe aquela oferta que vai resolver todos os seus problemas, de uma só vez. O problema é que ele vai ter que abrir mão dos princípios éticos e da honestidade. Muito bem, vamos lá. Oi, pode falar. Muitas vezes, não trabalhar com diligência, quando você é empregado, é desonestidade. Sim, só um pouquinho, dona Yara, para todo mundo ouvir aqui. Repete, por favor. Quando se é empregado e não se trabalha com diligência, também se está sendo desonesto. Com certeza. E tem a ver com o próximo ponto. Pode falar. Quem quer falar aqui? Olha lá, Jô. Provérbios 13, 11. Sim. Aqui, nesse daqui, entra negócio de jogo também? Jogos, que a pessoa joga para ganhar tal, facilmente o dinheiro? Esse texto, especificamente, está falando de um ganho obtido pela desonestidade. Acho que a questão do jogo, ele tem outros textos que são mais claros, que falam a respeito da necessidade da gente receber através do trabalho, tá bom? Muito bem. Pontualidade. Mateus 5:37, nós temos uma palavra do Senhor Jesus, dentro de um contexto maior, mas que ele fala a respeito dos juramentos, das promessas, né? E ele termina dizendo assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso, vem do maligno. A questão da pontualidade está atrelada à honestidade e está atrelada também à diligência, correto? Mas tem também uma questão de compromisso. O empregado,
ele está sendo remunerado para cumprir um contrato de trabalho que determina o horário da entrada e o horário da saída. Isso no CLT, né? Dependendo do outro contrato, você tem alguma flexibilidade. Hoje tem muito isso, né? Pessoas que ao invés de entrarem 8 horas, deixam acordado que vão entrar às 10. Isso acontece muito na capital. Por quê? Por causa das distâncias, né? Então a pessoa, para ela chegar 8 horas no trabalho, ela tem que acordar 6 horas. E algumas empresas possibilitam, então, essa flexibilidade. Por quê? Muitas vezes o empregado sai às 9 horas e esse horário já não tem tanto trânsito e ele chega às 10. Então ele faz um contrato onde ele chega mais tarde e sai mais tarde. Mesmo assim, o princípio da pontualidade reflete um compromisso. Se você disse que ia chegar às 10, chegue às 10. Né? Aqueles que assinam ponto, batem ponto, não existe mais bate ponto, né? Agora é tudo por aplicativo e tudo mais, mas dá para você saber se o empregado está no lugar naquela hora, né? Então, é uma questão de um princípio ético que está relacionado à honestidade e à diligência, e não à preguiça, à irresponsabilidade. Tudo bem até aqui, gente? Muito bem, vamos avançar então. Falamos sobre a origem do trabalho, falamos sobre a ética no trabalho, agora vamos falar um pouquinho sobre o trabalho e os mandamentos de Deus. Olha só, o 4º, o 8º e o 10º mandamento têm relação com o trabalho. Vamos ver ali, Êxodo 20, 8 a 11. Lembra-te do dia do sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem você, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Qual é o princípio aqui? É o princípio do trabalho. É o princípio de que todos nós devemos trabalhar e também devemos ter um dia para o descanso. Por quê? Já paramos para pensar? Por que que nós temos que separar um dia para o descanso? Esquece a questão do sábado. Né? Mas por que um dia de descanso? O exemplo que Deus deixou, um dia para dedicarmos a Deus, não é? Um dia para relembrarmos que todo o nosso sustento, inteligência, capacidade, vem de Deus. Quem trabalha sem parar, se esquece dessa verdade. No dia que nós descansamos, nós não estamos apenas descansando o nosso corpo, mas nós estamos descansando em Deus, sabendo que Ele vai suprir as nossas necessidades. Então não é uma questão só de saúde, mas é uma questão espiritual, como tudo que nós temos visto, né? Não existe separação entre vida secular e vida espiritual. Vamos ver o 8º mandamento. Alguém quer ler? Rapidinho. Não furtarás. Muito bem. Se você trabalha, se você tem meios de obter recursos para o seu sustento,
não deveria haver a necessidade de se furtar. Se bem que tem muita gente rica aí que rouba. Que o problema não é porque não tem, né? Aí é uma outra questão, a questão da ganância. Vamos ver o 10º mandamento? Opa! É Êxodo 20, 17. Olha só. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem teus servos ou servas, nem boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Se é do outro, é do outro. Pare de cobiçar o que é do outro. Trabalhe para que você alcance os seus objetivos. Então, veja, a primeira maneira de nós, de fato, praticarmos a justiça bíblica é restaurarmos a ideia bíblica do trabalho. A origem do trabalho, a bênção do trabalho, a ética do trabalho e a relação do trabalho com os mandamentos do Senhor. Tudo bem? Conseguiram perceber uma primeira relação entre o trabalho e justiça bíblica? É isso que nós devemos fazer. Vamos trazer para a nossa vida aqui. Trabalhe. Veja o trabalho como uma bênção, não como uma maldição. Trabalhe segundo os princípios éticos da Bíblia. E você será recompensado. Muito bem. Eu quero que vocês deem uma sugestão aqui de como nós podemos, quem sabe, aplicar isso de uma maneira geral para todos nós a respeito do trabalho. Alguém tem alguma sugestão? O que eu vejo é que nós, como cristãos, temos que facilitar o nosso irmão, se for no caso, ou uma pessoa aí do mundo, a ganhar o seu próprio salário, e não você dar um dinheiro, né? Porque esse negócio de ter essas ajudas todas, eu acho isso válido e importante, mas o que não pode é acostumar o ser humano a receber a ajuda, quer seja pelo governo ou sei lá o quê. A gente tem que ajudar eles a se colocar na parte de trabalho mesmo, e ele se sentir produtivo e trazendo dinheiro para casa. Olha, acho que é isso mesmo. A partir do momento que nós resgatamos essa visão do trabalho, nós entendemos a importância do trabalho na vida de todos os seres humanos. E nós devemos mudar aquela mentalidade de assistencialismo para uma verdadeira assistência, onde as pessoas podem serem capacitadas, encontrarem um trabalho e, através do seu trabalho, obterem o sustento. Existem algumas questões, porque isso é uma coisa que a gente tem que entender aqui, né? Nunca é tão preto e branco, né? Tem coisas que são cinzas que nós precisamos lembrar, né? Então, por exemplo, vamos pensar naquelas pessoas que têm deficiências, que não conseguem trabalho, ou que, dependendo da sua deficiência, os impede de realmente exercer algum tipo de trabalho que lhes traga remuneração. Mas talvez o princípio geral é esse. Devemos valorizar o trabalho e devemos priorizar o trabalho como uma forma de promover, de fato, a justiça bíblica. Tudo bem? Lá, Sônia. É só para lembrar que em 1 Timóteo fala: digno é o trabalhador do seu salário. Então é Muito digno bem. trabalhador, né? É isso aí. O trabalhador é digno do salário.
o que não trabalha, exemplo de 2 Tessalonicenses, não deveria comer, se ele é um ocioso, né? Muito bem. Vamos pensar aqui num... Pastor, posso Oi, pode falar. só falar mais Diga. uma coisa? Isso começa em casa, com a criança pequena, Isso. né? Ela participar das atividades da casa, trabalhando para o bem-estar da família. E que isso não seja peso, que ela faz parte da família, então ela trabalha para o bem-estar geral. Isso aí. Olha só. Se a semente não é lançada aí, é muito difícil consertar lá na frente. A gente está diante da geração nem. Nem trabalha, nem estuda. E nós, muitas vezes, como pais, nós não, mas muitos pais aí, não veem problema algum. Terminou o ensino médio, precisa descansar, né? Estudou muito tempo, fica lá jogando videogame o dia inteiro, não arruma a cama, não lava uma louça, não está preocupado com nada. Todo final de semana chega e pede 100zão, 50 e vai, né? Acorda às 11 horas da tarde, dorme às 4 horas da manhã, não quer nem estudar e nem, muito menos, trabalhar. Nós estamos tendo de novo uma mudança, né? Porque de tempos em tempos existem novas gerações que se levantam, né? Então, se nós temos aquela geração das pessoas que estão na casa dos 60, que entendiam que o trabalho é uma forma de você alcançar, primeiro, né, a casa própria. Esse era o objetivo. Agora, quando você olha para as pessoas de 20, 25 anos, eles já não têm esse objetivo, essa preocupação. Eles querem viver de casa alugada. Por quê? Se eu enjoar, eu mudo. Esse negócio de juntar dinheiro para comprar uma casa. Comprar carro, não. Vamos andar de Uber, se bem que agora deu tudo errado, né? Com combustível e tudo mais. Mas é uma mudança de mentalidade. Então, o trabalho já não é mais para você trazer o sustento para casa. Não, o trabalho é uma forma de você se sentir realizado. E a média dos jovens que permanecem no emprego hoje é de 2 anos. Eles vão pulando. Por quê? Ficam com tédio, tem uma outra oportunidade, eles preferem ganhar menos e ter mais flexibilidade. Então, é uma mudança, mas essa geração já está percebendo que isso não funciona. E uma nova geração se levanta resgatando aqueles princípios lá do passado, né? Tem que trabalhar sim, precisa... Oi, diga lá. Acho que existe uma questão ali que a gente tem que pensar também sobre isso. Sim. Nem todas as pessoas têm um trabalho que dá uma remuneração suficiente para a pessoa, por exemplo, estudar. Sim. Então, eu vou dar o meu exemplo. Quando eu era adolescente, eu sempre trabalhei, desde os 13 anos de idade. Mas o que eu ganhava não era suficiente para fazer a faculdade. Verdade. Eu queria fazer, mas eu não tinha dinheiro suficiente com o meu trabalho. Sim. A minha mãe era servente de escola. E o que ela ganhava mal dava para sustentar a casa, porque meu pai tinha ido embora de casa. Então, eu tive pessoas da minha família que me ajudaram a complementar para que eu pudesse fazer uma faculdade. Isso. E isso é uma realidade que ainda existe hoje. Isso não mudou. Tem pessoas que trabalham muito e ganham um salário mínimo. Verdade. O que você faz com R$ 1.200? E tem outras pessoas dentro de casa que também trabalham e, juntando a remuneração de todas, sem depender de governo, também não tem dinheiro suficiente para poder pagar os seus estudos. Sim. Se você perguntar lá no CLD com o Roberto, a quantidade de pessoas que estão fazendo CLD e que precisam de ajuda para poder fazer o estudo lá. Bom, essa é uma outra questão. Sim, né? mas eu acho que assim, bom, se a pessoa não tem condição de fazer o CLD, eu acho que é uma questão de prioridade, tá?
Tudo bem, mas Ótimo. eu tô te dando um Sim, exemplo, sim. tá? Mas vamos lá, tira o CLD, vamos Sim. fazer a faculdade então. Ok, isso. Certo? Acho que E seria... qualquer curso, por mais simples que seja, a Sim. mensalidade não é uma coisa barata. Sim, é verdade. E o que a pessoa ganha não é suficiente para complementar os estudos dela. Não, é Entendeu? verdade. É verdade, Robson. Agora, eu acho que tem algumas mudanças, né? Primeiro, é que eu acho que tem uma grande mudança entre o seu tempo e o tempo que nós estamos hoje. O ensino superior hoje, ele é muito mais barato, não estou dizendo que todos têm acesso, mas ele é muito mais barato do que era na sua época, na época da minha esposa. Minha esposa terminou a universidade ano passado. E por que ela não fez curso superior? É porque ela não queria? Não, gente. Porque quando ela era jovem, bom, tem uma história longa aí, né? Com 13 anos, a mãe colocou ela no... Já te dou a palavra. Colocou ela no ônibus para ir para Cuiabá para ajudar a irmã mais velha a cuidar da filha que tinha nascido. Então, ela trabalhava durante o dia, estudava à noite. Depois, na juventude, ela foi emancipada para que pudesse permanecer em Curitiba. Ou ela trabalhava e pagava as contas, ou ela trabalhava e estudava, porque não conseguia acesso lá. Então, é verdade, existe muito dessa questão. Mas nós estamos falando aqui de um princípio geral. Quando nós evoluímos para os outros temas, as coisas vão se encaixar, tá? E isso que você está falando vai encontrar o seu lugar. Diga, Zé. Essa fala do Robson, ela é importante, mas a gente tem que lembrar o seguinte, as pessoas, a questão toda é o trabalho, não importa o tipo de trabalho. O fato é que, por exemplo, é muito difícil, no nosso país, por exemplo, você ter o ideal, aliás, em qualquer lugar do mundo. Sim. Então, as pessoas, na realidade, têm que se virar mesmo. Né, com dificuldade ou não, vai ter que se virar, vai ter que correr atrás, buscar a sua ajuda, buscar as suas formas de agir, procurar ajuda na família, nos amigos. Isso. E trabalho, cara, porque hoje em dia ninguém quer trabalhar, não, essa é que é a grande realidade. Sim. É aquilo que você colocou antes. A questão do trabalho, ela parece que é um castigo, algo penoso. Né? Antigamente, a gente que é mais velho, um garoto podia trabalhar, você tinha inclusive o salário do menor. Hoje é proibido um garoto trabalhar, mas em compensação ele pode levar droga, ele pode fazer uma série de coisas escusas, sem nenhum problema. Verdade. Mas o trabalho está vetado. Muito bem. Aqui a gente precisa ir para o intervalo, tá bom? Vai lá, dona Yara. Quando fala assim que a gente não tem que fazer o assistencialismo, Sim. eu acho que a gente também tem que tomar muito cuidado. Porque tem muitas pessoas que querem trabalhar e não conseguem emprego. Verdade. Por causa verdade. da crise que o país está passando. Verdade, verdade. Então, a gente não pode falar assim, não vamos fazer assistencialismo, ou as pessoas não querem trabalhar. Tem muita gente querendo trabalhar. Sim, verdade. Mas também não consegue emprego. Isso. Gente, olha só. Uma coisa que a gente tem que entender aqui é que quando nós colocamos uma ideia, um conceito, nós não estamos excluindo necessariamente essas exceções e essas ramificações, tá bom? O ideal é que nós entendamos, como cristão, você primeiro, né? Você tem que entender, vamos pensar agora na sociedade, porque a gente tem que começar a partir de nós. Como é a nossa relação com o trabalho? Como nós vemos o trabalho? Nós encontramos no trabalho a importância, os princípios? É isso que nós estamos colocando aqui, tá bom? A gente precisa ir para o cafezinho, depois a gente volta, tá bom? Outras implicações, ramificações, exceções. Nós não estamos dizendo aqui que quem não trabalha obrigatoriamente é um preguiçoso, tá bom? Não, a gente não está falando isso. Mas a gente está trazendo para a nossa realidade a maneira como nós vemos no trabalho. Mas eu acho que é muito claro para todo mundo aqui que o ideal é que
ideal é que cada pessoa tivesse condições de, através do seu trabalho, levar o sustento para a sua família, tá bom? É isso que a gente está pontuando aqui. Vamos pensar num segundo aspecto, uma segunda área, e vão somando, tá, gente? Tudo isso daí. Defesa da propriedade privada. Sabe que a Bíblia fala muito sobre essa questão da propriedade privada, de você ter o direito de ter bens, imóveis, riqueza. Engraçado, né? Mas a Bíblia fala sobre isso. Vamos ler uns textos aqui, ó. Primeiro, um texto que a gente já leu, né? Êxodo 24, 15. Não furtarás. Pronto. Ó, 20, 15. O que eu falei? 20, 15. Não furtarás. Se você furta, você está pegando de outra pessoa. Concordam? Muito bem. Agora, Provérbios? Não, vamos ler aqui. Êxodo 20, 17. Não cobiçarás a casa do teu... A casa é do teu próximo. A mulher também é do teu próximo. Os servos e servas é do próximo. O boi ou jumento é do próximo. Ou qualquer outra coisa que pertença ao próximo. Propriedade privada, tá? Provérbios 22, 28. Não mude de lugar os antigos marcos que limitam as propriedades e que foram colocados por seus antepassados. O que é isso, gente? Antigamente a revista e atualizada só falava assim, não remova os marcos antigos dos teus antepassados. E daí o pessoal usava esse texto para dizer assim, não pode mudar nas tradições da igreja, tá vendo? Esses são os... Não tem nada a ver, está falando de propriedade aqui. O que ele está falando? Da cerca. Não pega a cerquinha que está lá certinha, que seu pai colocou no lugar, e coloca 1 metro, 10 metros, 50 metros, 10 quilômetros lá para frente. Não mude isso, respeite, né, a propriedade privada. Muito bem, vamos refletir um pouquinho aqui nessa seguinte situação. Olha só, pode colocar o primeiro quadrinho, por favor. Nas ditaduras e na Índia, onde a sociedade é organizada em castas, a riqueza e a propriedade ela é restrita a um pequeno grupo de pessoas, tá? Não se engane. Nas ditaduras existem aqueles que fazem parte de uma elite. Para esses tudo é permitido, tudo lhes permite, e para o restante nada. Na Índia, quem sabe a gente tem a oportunidade de trazer aqui numa conferência missionária no futuro, o pastor Humberto Aragão. E ele tem trabalhado junto com a missão OM para a Índia. E a Índia ela é organizada em castas, onde se você nasceu em determinada casta ou classe social, você tem que morrer nessa classe social. Você não pode mudar. Você não pode ter uma ascensão. Por lei é assim. E tem a casta mais miserável, que é a dos Dalits. E esses são aqueles que são os pobres, miseráveis, mas que são considerados amaldiçoados pelos deuses. Por isso que eles têm que fazer o quê? Limpar a latrina, trabalhar naquilo que ninguém quer trabalhar. As outras castas não permitem nem mesmo que a sombra de um Dalit cruze com a sua, porque senão você vai se tornar impuro. Então, se você nasceu Dalit, morre Dalit, tem que morrer Dalit. O evangelho está chegando na Índia,
e está começando a mudar o sistema social daquele país, né? Tirando mulheres da prostituição, promovendo educação com a construção de escolas, e de repente um Dalit se forma e se torna juiz. E daí o que acontece? Bagunça tudo. E daí vem o quê? Perseguição. Porque não? Como que os evangélicos estão querendo mudar o nosso sistema religioso e social? Não pode. Então, esse é um exemplo aqui. Temos lá os outros regimes, os regimes comunistas. Tem propriedade privada? Não tem, gente, porque tudo pertence ao Estado. O Estado é detentor de tudo, de todas as coisas. E daí nós temos, então, as democracias. Na democracia, existe a defesa da propriedade privada. Ou seja, as suas posses não pertencem ao Estado, mas pertencem à pessoa, por direito. Quando nós olhamos esses sistemas, a primeira coisa que nós precisamos lembrar é que nós vivemos num mundo caído. Não é? Pecado impera. Não existe nenhum sistema político, econômico, social adequado, porque nós somos pessoas que foram atingidas pelo pecado. Em todos esses regimes, nós não vamos encontrar uma situação ideal por causa do pecado. Mas quando nós olhamos para essa realidade de um mundo que jaz no maligno, nós precisamos entender que desses 3 regimes, o menos pior é justamente o quê? A democracia. Outra coisa que nós precisamos lembrar é o seguinte: está certo dizer que as propriedades pertencem só a um grupo? Errado. Daí vocês vão se lembrar um pouco da história da reforma protestante, que trouxe uma reviravolta no mundo, que lançou os princípios do capitalismo. Mas vocês têm que lembrar, por causa do pecado, é lógico que no capitalismo existe uma distorção por causa do pecado, mas a reforma protestante vem e dá a possibilidade, então, de pessoas que antes deveriam viver sempre como empregados, que não tinham direito à terra, agora dá a possibilidade dessas pessoas trabalharem e acumularem riqueza. O Estado é o dono de todas as coisas? Não. A Bíblia nos ensina algo totalmente distinto disso. Todas as coisas pertencem à terra e tudo o que nelas há. Então não pertence ao indivíduo, não, em última instância não pertence ao indivíduo, pertence a Deus. Não pertence ao Estado, pertence a Deus. E também a questão das ditaduras e desse sistema de castas. Quando nós olhamos, então, para aquilo que a Bíblia nos ensina, nós entendemos que, diante dessa realidade de um mundo caído, ainda assim, a democracia é a melhor alternativa, tá bom? E por isso nós devemos defender Sim, tem muito problema, tem, gente. Tem muita corrupção, tem muita injustiça, tem muita exploração, é verdade, tem, porque a gente vive num mundo caído, mas essa ainda é a melhor opção. Por quê? Pode mudar, por favor, Laura, olha só. Porque na democracia há a defesa da propriedade privada, e a garantia da propriedade privada nos dá a oportunidade de glorificar a Deus
através da posse de um bem, de uma casa, de um negócio e do dinheiro. Se o Estado é dono de tudo, você não tem como glorificar a Deus, porque você não tem bem, você não tem casa, você não tem riqueza, você não tem bens, como é que você vai glorificar a Deus através disso, se isso não lhe pertence? Então nós temos um grande problema. Então veja que a defesa da propriedade privada é uma forma de eu e você individualmente glorificarmos a Deus através das coisas que nós temos. Muito ou pouco, mas nisso Deus pode ser glorificado através daquilo que você possui, que na verdade não pertence a você, mas pertence a Deus. Tudo bem até aqui, gente? Oi, diga. A gente percebe que esses países comunistas, na realidade, têm muitos bilionários lá, né? Verdade. Bilionários. Então, essa coisa pertence tudo ao Estado. Você vê aqueles magnatas que vão para a Inglaterra, é dono de clube de futebol, tem iate, do seu. Sim, verdade. O que mais pegaram por aí foi iate de bilionário russo. Verdade. Né? Então, dizer que o Partido Comunista Chinês, quer dizer, quantos bilionários tem na China, né? Então, essa coisa, essa ideia, e de certo modo, a democracia flerta com o comunismo, porque existe uma casta também dentro da democracia, né? Sim. Em que elas vão crescendo cada vez mais e abaixando o salário da classe que recebe e precisa viver dela, não é? Então, de certo modo, tem uma certa semelhança entre eles. Parece que um se apaixona pelos defeitos do outro, mas o importante seria que tudo pertence a Deus, não é? Isso. Isso. Mas acontece que o homem, tendo o poder de possuir as coisas, né, eles praticamente se igualam de certo modo. Então, o comunismo e hoje a democracia só tira aqueles direitos individuais. Eu acho que é isso mesmo, doutor Valmir. A questão é que, volta um pouquinho, conceitualmente é isso, né? No mundo de Alice, né, tudo pertence ao Estado e o Estado distribui de uma maneira igualitária entre... Isso que não tem. Né? Só que não é essa a realidade. Mas, ideologicamente falando, é esse o mundo, né? A pessoa acredita também em Papai Noel, Coelhinho da Páscoa e felicidade, né? Com isso, eu não estou querendo dizer aqui, deixar bem claro para vocês, que isso daqui é totalmente justo, tá? Não é isso, porque nós o sabemos. Mas quando nós olhamos as alternativas, essa é a única alternativa, porque preserva esse direito à propriedade, aos bens e tudo mais. Sim, porque tem essa relação de liberdade econômica e liberdade de expressão e de crença. A questão da ideologia comunista é que você tira Deus e coloca o Estado, tá? Então não é que... Não, é isso mesmo. Você depende do Estado. Você deve crer no Estado. O Estado é o seu pai, é a sua mãe. E você tira a ideia de Deus e você coloca um governo humano nesse lugar. Tá bom? Tudo bem? Oi, diga. A democracia, de certo modo, ela faz isso porque ela cria a ideia do politicamente correto, né? Então, assim, você é livre para você crer, mas, de certo modo, você não pode, por exemplo, questionar essa minoria, não é? Você não pode fazer isso. Você pode até fazer, mas você vai ser cancelado na rede social, né? Então, de repente, a pessoa ela é livre para fazer o que ela quiser, desde que todo mundo esteja de acordo, né? Então, é uma ditadura, de certo modo, né? Onde a imprensa, a mídia, as minorias começam, porque elas têm acesso, elas são pequenininhas, mas fazem mais barulho do que a maioria, que é quieta, tem que ter o que fazer, né? Tem que trabalhar.
Então, elas começam a impor um padrão de verdade, de correto, que não é o padrão que nós temos da palavra de Deus, né? Então, a democracia também cala as pessoas e começa a impor, né, a verdade deles, enquanto que os comunistas impõem de uma forma militar, né? Se você crer, você vai ser preso e tal. Mas eles impõem isso pelo constrangimento, pela humilhação, e até ameaçado ser processado. Não é? Em tese, essa liberdade está assegurada, né? Não paga seu IPTU para ver o que acontece. Sim. Aquele representador de televisão, Leão Livre, aquele gordinho, eu não conheço. Barros, ele foi condenado agora porque ele emitiu uma palavra, acho que no programa dele, homofóbica, e ele foi condenado, parece que semana passada eu estava lendo, condenado porque ele emitiu conceitos homofóbicos. É a distorção, né? Bom, tudo bem. A gente sabe que também a democracia tem os seus desafios, e que, na verdade, a lei, às vezes, ela é reinterpretada e é distorcida conforme as pessoas que estão lá fazendo as leis ou que deveriam julgar as leis da maneira como ela foi escrita, né? Mas tudo bem. Vamos continuar aqui, ó. Defesa da... Pode mudar, mais um. Isso. Vamos pensar aqui nessa questão de glorificarmos a Deus com os nossos bens, tá bom? Olha lá, primeiro, uma vez que você possui um bem, um imóvel ou imóveis, dinheiro, recursos e tudo mais, você, como cristão, deve honrar a Deus através desses bens. Provérbios 3, 9, diz assim: honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Qual é a ordem aqui? Honre a Deus com tudo que você tem. Uma vez que você tem, muito ou pouco, você deve honrar a Deus. Outro princípio que nós encontramos aqui é o da contribuição com alegria. Olha só o que a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 9, 6 a 8. Lembrem-se que aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Na minha experiência aí já de pouco mais de 20 anos de ministério, as pessoas mais fiéis nas suas contribuições com a igreja são os aposentados e as viúvas. Independente se elas são ricas ou pobres, tá? Aquelas que recebem a aposentadoria mínima são as que geralmente são mais fiéis nas suas contribuições. Isso é uma questão não de renda, mas de coração. Então, uma vez que nós temos o direito à propriedade privada, nós devemos honrar a Deus e também devemos contribuir com alegria e generosidade. Devemos ser bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Temos aqui uma parábola. Depois você vai poder ler com mais calma, bem difícil de entender, porque é a parábola do administrador desonesto, e de repente nessa parábola, Jesus, na história, diz que ele agiu bem, mas por que ele agiu bem? Daí nós temos aqui, nos versículos 10 e 11, o princípio e a lição bíblica. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Olha só, uma história que choca para nos ensinar que nós devemos ser fiéis na administração
dos bens daqui, desse mundo ímpio. Se nós não formos bons mordomos com aquilo que Deus nos dá aqui, Ele não nos dará as verdadeiras riquezas. Agora, se você não tem direito à propriedade privada, você não pode ser um bom mordomo. Se você não tem direito à propriedade privada, não tem como você contribuir com alegria. Se você não tem nada, você não tem como honrar a Deus. Está atrelado aqui o princípio da fidelidade e da responsabilidade, né? Viram já quando a coisa é pública, ninguém cuida? Ah, não é meu? Vai no banheiro público, num parque em São Paulo. Quando ele está debaixo da gestão pública e quando é privatizado. Vê a diferença. Parece que a gente não tem... não é meu. Como se o público não fosse nosso. Né? Como se o nosso imposto não... Né? Mas a gente não cuida. Às vezes as coisas com a igreja é assim também. Né? É da igreja. Calma aí, mas quem é a igreja? Quebrou, sujou. Né? Quem que cuida? Então, nós encontramos aqui um princípio na propriedade privada de responsabilidade e fidelidade. Tenho mais 5 minutos. Vamos continuar aqui. E a gente vai tentar fechar pelo menos esse ponto aqui. Olha só. Devemos pagar os nossos impostos. Tem alguma dúvida, né? Vamos lembrar das palavras de Jesus lá com os fariseus, Mateus 22, 17 a 21. Dize-nos, pois, é certo pagar imposto a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou, hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E lhes mostraram um denário. E lhe perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César. Responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Também temos uma outra passagem, vocês vão se lembrar do milagre, onde Pedro vai e tira uma moeda da boca do peixe para pagar o imposto do templo de Jerusalém. Então veja, se você trabalha, se você tem direito à propriedade privada, nada mais justo do que você praticar a justiça bíblica, dando a César o que é de César. Lógico, nós não vamos entrar aqui, gente, tá? Na questão, o imposto a carga tributária é muito alta. Mas o pessoal rouba o nosso imposto. O imposto não retorna para a população. Tudo isso que vocês estão pensando aí é verdade. Mas a nossa obrigação para com Deus e para com os homens é de contribuir fielmente com os nossos impostos. Em tese, esses impostos deveriam reverter em educação, né? Em tese, deveriam ajudar na criação de mais oportunidades de trabalho e de um país mais rico. A riqueza de um país depende dos seus contribuintes, é isso. Agora, por causa do pecado, a gente sabe, há um desvio muito grande. Mas isso não é justificativo para você dizer, eu não pago meu imposto, eu dou um jeitinho ali, porque esse dinheiro não chega onde deveria chegar. Lembro de um cantor muito famoso, nem vou falar o nome aqui, né? Ele foi fazer uma apresentação na nossa igreja uma vez, e eu não lembro. É meio estranho, né? O mundo gospel é meio estranho, porque tem um cachê. E daí, eu acho que era alguma coisa assim, tipo, R$2.000. Então,
a tesouraria da igreja, com a responsabilidade, vai fazer o pagamento, mas vai recolher o imposto. Ele falou, não, eu não recolho imposto. Não, você não dá nenhum tipo de... Não, eu posso fazer um recibo. Mas por que não? Não, porque eu não acredito nesse governo corrupto. Cantor gospel, cantando, nem vou falar que música ele canta, senão vocês vão matar. Não dá para cantar que vocês vão matar. E ele falando isso, tá? Difícil, né? Difícil acreditar que alguém, como cristão, pode pensar nisso. Então, você quer fazer justiça bíblica? Gente, pague seus impostos. Então, aí é outra pergunta, né? Vamos lá. Devemos remunerar adequadamente os nossos empregados. Adequadamente, né? Tiago, capítulo 5, 4 a 5, tem uma advertência aqui bem pesada para com os ricos, né? E ele fala assim, para os ricos avarentos, né? Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram seus campos, que vocês retiveram com fraude. Está clamando contra vocês o lamento dos ceifeiros. Chegou a ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês vivem luxuosamente na terra, desfrutando dos prazeres, e fartaram-se de comida em dia de abate. Uma censura aos ricos que vivem no luxo e retêm com fraude aquilo que era justo para os seus trabalhadores. E a última questão aqui da defesa da propriedade privada, né? Não devemos amar o dinheiro. Daí nós temos aqui alguns textos também. Primeiro, Lucas 12:15. Então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não devemos julgar as pessoas pela sua condição social, pela sua aparência, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Não devemos ser gananciosos. E a ganância é um pecado que pode alcançar qualquer um de nós. Quando nós perdemos a perspectiva de que tudo que eu tenho, na verdade, pertence em primeiro lugar a Deus, e que estão essas riquezas, bens, riquezas que eu digo assim, bens, né? Estão debaixo dos nossos cuidados. Colossenses 3:5. Aqui, anotei. Vamos lá. Não, tem outro texto antes. Mateus 6:24 a gente conhece bem. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. A ideia aqui é de mamon, né? O dinheiro é visto como um Deus que pode ser adorado em nossas vidas. Colossenses 3:5. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é... O que está escrito aí? Ganância e idolatria. Se você quer acumular, juntar, ser avarento, saiba que o dinheiro se tornou um Deus na sua vida. 1 Timóteo 6, 9 a 10 e 17, eu vou terminar por aqui, e a gente continua na semana que vem. Graças a Deus, sou eu que vou dar a próxima aula também. Então vai dar tempo. 1 Timóteo 6, 9 a 10. Depois o 17 diz assim: os que querem ficar ricos caem em... Os que querem, tá? Aqui a gente não está falando dos ricos necessariamente. Os que querem ficar ricos caem em tentação e em armadilha. E muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição.
pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Você já viu, você lembra de alguém que era bem comprometido com Deus e que de repente a sua profissão, o dinheiro se tornou o seu maior objetivo? E de repente, Deus já não era mais tudo. Deus não era mais a sua prioridade. A prioridade agora é ganhar dinheiro, é trabalhar no domingo, é ir para a casa de praia, porque tem casa de praia, tem que ir. Quando que ele vai? Sábado e domingo. E aos poucos essa pessoa deixa a sua fé, o desapego ao dinheiro, o repartir, e se volta simplesmente para si e para os seus desejos. Eu cresci com um jovem nessa igreja aqui, que hoje está totalmente longe de Deus. E claramente, Deus foi substituído pelo dinheiro na sua vida. Muito triste. Versículo 17. Ordene aos... Agora ele fala para os ricos. Ordene aos que são ricos no mundo presente, que não sejam arrogantes. Não ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Uma vez que defendemos a propriedade privada, temos todas essas obrigações. Nós não entendemos que o dinheiro realmente nos pertence, mas pertence primeiramente a Deus. Segurem aí, semana que vem a gente termina e a gente vai pintar o quadro completo, tá bom? E vamos tratar de outros assuntos aqui. Então, não falte, até domingo que vem.